Meu nome é Wagner Botaro. Meu pai se chama Mário Erasmo Botaro, minha mãe Maria Ramos Botaro. Eu nasci em Belo Horizonte no dia 20 de fevereiro de 1958. A minha infância foi maravilhosa, foi infância de brincadeira de criança na terra, andando de bicicleta, brincando com os amigos, bolinha de gude. Não existia nada de eletrônico, nada de celular, de smartphone, nada disso. E a gente ficava o dia inteiro na rua, brincando, fora do horário de escola, claro. E ninguém preocupava, nem pai, nem mãe preocupava, a gente era tudo seguro, tudo tranquilo. Na hora de voltar para casa, vem almoçar, vem jantar. Aí saía a meninada toda para casa. E de noite tinha os bailinhos, né? No fim de semana tinha os bailes de festinha dos adolescentes. A gente se encontrava na esquina da rua, ia todo mundo pro baile. Meu pai trabalhou assim, trabalhava o dia inteiro, trabalhava às vezes à noite, e minha mãe era dona de casa. E eu quase não via meu pai, ele chegava, eu estava dormindo, ele saía, eu estava dormindo. Então eu via mais meu pai no fim de semana. E minha mãe cuidava da casa, arrumava as coisas, fazia o almoço e tudo. O que seu pai fazia? Meu pai era torneiro mecânico. Era a mesma profissão do Lula. Por isso que até hoje eu não sei se é só por isso. Eu tenho uma tendência a votar no PT e no Lula. Sinto muito falar de política, mas eu tenho que falar. Bom, influência na arte nenhuma. A influência que eles tiveram foi de lutar pela vida, de dar valor às coisas, de ser educado, de ser honesto, de estudar. Mesmo com todas as dificuldades que a gente tinha, que eram muitas, 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 morava num lugar longe, não tinha nem padaria para se comprar pão, era pão sovado que a gente comia. Eu fui crescendo, fui estudando, fui desenvolvendo, arranjei meu pai me arrumou meu primeiro emprego aos 15 anos, como office boy. Você lembra onde? Numa empresa que se chamava Organizações Rego, que construía balcões frigoríficos, vendia balanças, etc, etc. Eu era o office boy. Passou um ano, eu fiz um curso no Senac de desenho publicitário. E logo que terminei o curso, eu consegui um emprego numa agência de publicidade para fazer montagem de anúncio, para Pestap, que se chamava. Você lembra a agência? Eu lembro, era Pinho Publicidade. Saindo da Pinho, que eu não... Naquela época o emprego assim, já saía de um para o outro, assim, como se fosse sair da piscina e entrar na outra. Fui para a LF, que era uma das maiores agências de Belo Horizonte, que era do Hélio Faria e Simão Lacerda. Cheguei com meus desenhos debaixo do braço, cheguei simplesmente, eu queria falar com o Hélio Faria. Aí me atenderam, naquela época não tinha essas dificuldades todas de você chegar no dono Falei, eu sou Wagner Botaro, vim trazer os desenhos e tal, tô querendo trabalhar nessa área e tal, vim de tal lugar. Aí joguei os desenhos lá, ele falou, só tem um pouquinho de tempo que eu tenho uma reunião aqui e tal. Olhou e falou assim, pode começar a segunda. Aí eu comecei a trabalhar nessa agência grande, conheci várias feras da publicidade de Belo Horizonte. Não existia computador, não existia nada eletrônico para se montar, para se criar os anúncios. Existia o quê? Os redatores
os caras que criavam os anúncios, que faziam as ilustrações, faziam as fotos, e eu fazia arte final. Estava tudo pronto, chegava o layout, eu mandava compor o texto, compor os títulos, aí fazia a montagem do anúncio para ir para o jornal. Ainda era clichê? Já era clichê nos títulos. E composição naquela máquina IBM de bolinha, de fontes de bolinha, para fazer o texto. Que marcava fonte tal, espaçamento tal, tal. E vinha, passava talco. Primeiro era corrigido, se tivesse tudo ok, você cortava e colava no anúncio de acordo com a reclamação do diretor de arte. E ia para revisão de novo, e aí sim, ia para o fotolito, ou para o jornal, ou para onde fosse a revista, para ser impresso. No jornal, geralmente, era quinta para sexta, você tinha que estar pronto para entrar sexta-feira no jornal à noite, para fazer o anúncio, gravar o anúncio e entrar no jornal. Então era correria total sexta-feira. Sexta-feira todo mundo trabalhando à noite. Né? E aí fiquei na LF um tempo, e depois larguei, falei, não, eu não aguento mais, eu não estou podendo estudar, de tanto trabalhar. Fui trabalhar em casa, meu tio é arquiteto, e ele fiz um curso de desenho de arquitetura, olha, muita coisa na vida, né? Fui trabalhar para ele, fazendo as pranchas de desenho no nanquim, para finalização dos projetos. Fiz um pouquinho de desenho eletrônico, desenho elétrico, sempre como desenhista, não como projetista, sempre como desenhista. E ao mesmo tempo, começando a fazer meus aquarelos, minhas pinturas, desenhando, como eu faço hoje. Tenho um emprego de designer, hoje se chama designer gráfico, hoje não é desenhista mais. Antigamente eu era desenhista, o próprio Vanderlei se lembra disso. Eu montava as coisas com letra 7, aquela confusão toda, né? Hoje não, hoje você tem o InDesign, tem o CorelDRAW, você tem vários programas de computador que você faz toda editoração sem ter uma prancheta. Aí você começa, como você já tá estudando, trabalhando no meio de publicidade, no meio de ilustradores, no meio de redatores, tudo, você começa a ver livros, tudo. E ainda tenho contato com meus dois tios, que são artistas plásticos, são pintores. O Euclides Botaro, que é um pintor a óleo maravilhoso, hoje ele está com 96 anos, que me influenciou bastante. E o Paulo Botaro, que é um arquiteto, já está aposentado, que na época eu ficava na cola dele. Chegava de noite na casa dele e falava, quero ver você fazer aquarela, quero ver não sei o quê. E ele me ensinou muito. Até hoje a gente tem contato. A pintura de campo, que eu cheguei a acompanhar os finalmente de alguns pintores de campo que tinham em Belo Horizonte, grandes pintores como Frederico Bracher, o próprio Euclides, Paulo, mais Alberto Braga e alguns outros. Eu ia como ajudante para carregar as maletas dos pintores. E enquanto isso havia uma troca. Eu carregava as coisas, eu ajudava e eles me ensinavam a perspectiva, a desenhar, a usar as cores. Então havia uma troca. Eu ajudava, mas eu recebia também informações preciosas de vida e de pintura dessas pessoas que já tinham anos e anos de estrada. E fui crescendo, continuei me apaixonado pela arte, só que eu tinha sempre um pé no chão. Falei, a arte é isso, mas e o dinheiro? E o sustento? Eu já pensava nisso.
Então, eu sempre tive um emprego paralelo ao exercício da arte. Eu sempre tive um emprego que me sustentasse, que não me deixasse na mão para poder continuar pintando. A aquarela transmite a leveza da vida. Só que para você chegar numa aquarela leve, você passa por uma espécie de, na vida, de sofrimento, para você ter essa leveza. É como se fosse um caminho árduo, que no final você consegue transmitir essa leveza através do trabalho, do estudo, da observação, da captação de tudo isso que tem no mundo, tudo que está à sua volta. Por exemplo, você como artista, eu como artista, eu estou nesse quintal maravilhoso aqui. Eu não preciso, você tendo a visão, você tendo esse caminho que você percorreu de aprendizado, você senta em qualquer posição deste quintal aqui. Simplesmente esse quintal, que do mundo não significa nem nada. Você tem um tema para a arte. É essa visão que o artista deve ter para realizar seu trabalho. Mas para chegar nisso, precisa de muito trabalho, muito estudo, muita visão, muita observação, muita referência de outros artistas, muito aprendizado. Uma outra pessoa que eu esqueci de mencionar é o Jefferson Lodge, professor da Belas Artes da UFMG, que ele já inclusive faleceu, um grande aquarelista, que eu fiz um curso de aquarela com ele. Ele também foi uma grande referência para mim, no meu trabalho. Então, a aquarela, ela é tão sublime que você tem que realizá-la de uma vez. Você não pode ter um retorno no meio da pintura. Esse lugar aqui eu vou retocar, eu vou refazer. Não, ela te obriga a você ter segurança nesse caminho, você chegar no final. Você não tem como voltar atrás. Então é uma decisão quase que de vida. Se você não conseguir, ela não serve para nada. Ela não tem mais significado. Você tem que partir para outra. É muito trabalho, muito sofrimento. Como eu disse, é um caminho longo que você pode levar uma vida inteira para chegar, talvez, no que você acha que seja uma boa aquarela, uma boa pintura. Mas nunca vai ser o final. Você nunca vai ter um final nesse trabalho. Você pode até gostar daquela aquarela, mas você sempre vai querer, vai ser exigido a fazer uma melhor, uma mais livre, mais solta, que é o caminho que eu acho interessante para a aquarela. Quanto mais solta, mais esboçada, mais manchada, é mais bela a aquarela. Senão se torna uma pintura, uma ilustração, quando você começa a detalhar, fazer detalhezinhos. Então, hoje eu estou com 59 anos, até hoje, quando eu sento para fazer uma aquarela, pego papel branco, mesmo tendo um tema na minha frente, eu gosto muito de pintar no campo. Sentar no meio da rua, você vai ver nas fotos que você vai recolher. Eu não sei ainda por onde começar. Eu ainda não descobri por onde eu começo uma aquarela. Eu fico observando o papel e a paisagem. Aí eu olho aquela luz, aquela luz, daqui a pouco ela vai embora. Então vamos começar por ali, marcar já aquela luz. Eu começo no oportunismo da variação tonal que tem naquele momento. Quanto mais você pintar no campo, no ateliê você vai ser fiel à cor e à luz que tem na paisagem. Por isso a importância da pintura de campo. Você tem que ter o controle sobre o incontrolável. Você tem que ter a perspicácia
a memória e a previsão do que vai acontecer com aquela mancha. Você deixou o papel molhado, começou a manchar, a mancha começa a espalhar. Até que ponto você vai deixar ela ir, até que ponto você vai parar essa mancha? Aí já vem a técnica, que são várias técnicas para você fazer isso. A gente chama de acidente controlado. É quando vai descer o avião no porta-aviões e tem que agarrar aquele ganchinho na corda, no cabo. Se você não conseguir agarrar naquele momento, você cai no mar. A mancha é a mesma coisa. Se você não conseguir fazer aquele controle naquela hora, o que você quer daquela mancha, naquela aquarela, já perdeu o sentido. Não é tão assim fechado e objetivo, não. Você pode até falar, não, eu consegui um outro efeito que eu posso aproveitar, que vai harmonizar com o restante. Mas instintivamente, você, com o seu conhecimento, com a sua bagagem que você tem, você já mancha de uma forma que você sabe que você vai conseguir fechar ali. Fechar aquela mancha, já partir para outro tom, pode continuar manchando com outro tom, ou deixar aquele tom secar, vir com outra camada, ou deixar do jeito que está ali. Então é uma percepção assim, de momento, de vai acontecer e não pode passar daquele ponto. Se você faz aquela mancha naquele momento, a sensação não é de poder, a sensação é de prazer, porque você tá caminhando para chegar no seu objetivo. Eu não considero que seja uma espécie de poder, uma espécie de controle da natureza, mas sim uma capacidade que a gente tem, que a gente adquire, de ter esse controle. Claro que no subconsciente, lá nos rincões, lá tem um pouquinho, nesse prazer tem um pouquinho desse poder, um pouquinho, eu acho. Porque todo prazer traz um pouquinho de fazer, puxa vida, consegui, eu posso, eu dei conta, né? Fazer um céu. Quando você faz um céu na aquarela, ou você faz um céu com papel seco e vai controlando as nuvens direitinho, você molha o céu todo e vem com os tons que você deseja no céu. Ali você não sabe como ele vai ficar. A tinta escorre, a água vem até o limite que está molhado. Aí você usa algumas técnicas, uns macetes na aquarela, tirar um pouquinho, enxugar o pincel, tirar um pouco da umidade. E aí você vê aquela mancha, deu aquela rajada, aquela espalhada ali, ficou um céu bonito. Eu gostei desse céu. Não esse céu azul, por exemplo. A gente, no trabalho de pintura, a gente tem que criar, a gente não pode simplesmente copiar. E nessa criação, você não vai fazer esse céu azulinho que está aqui hoje, por exemplo. O chapadão azul. Você vai sempre dar uma manchinha, uma variação, porque as pessoas querem ver alguma coisa a mais do que aquela realidade que ela está acostumada a ver no dia a dia delas, quando ela observa aquele trabalho. Então o trabalho do artista não é só copiar, não é só colocar no papel o que já está ali. Para isso existe a fotografia, existe a filmagem, mesmo na fotografia e tudo, você não faz a realidade total lá. Bastante espaço. Acontece o seguinte, menos pessoas continuam a fazer, são seduzidas pela tecnologia, pela essa maravilha, mas quem persiste vai encontrar pessoas que querem ver isso, querem ver a coisa totalmente manual, totalmente pintada, totalmente artesanal.
elas ainda têm prazer disso, de verem uma pintura de um artista, principalmente uma boa pintura. Eu, como artista, eu ainda não fui muito seduzido por essa tecnologia, porque eu gosto de pôr o papel na prancheta, pôr os pincéis, pôr os lápis, minhas tintas e pintar. Mas, de repente, eu fotografo aquela aquarela, coloco no Facebook da vida, no WhatsApp e divulgo aquilo. Aí acontece um fenômeno que eu não esperava estar acontecendo. As pessoas estão me procurando através da tecnologia para comprar as aquarelas. Quer dizer, eu não preciso mais montar pasta com foto, currículos digitado em nada. Eu coloco lá meu nome, Wagner Botaro, pintura em aquarela. Curso de aquarela, por exemplo. Vamos supor, eu dou aula de aquarela. A quantidade de gente digitando, perguntando sobre o curso é fantástica. Quer dizer, a tecnologia acaba ajudando o trabalho do artista. Então, a pessoa vê a imagem através da tecnologia. Ela não vem muito mais no ateliê. Vou ver o seu ateliê. Não, manda para mim as fotos dos aquarelas, das suas aquarelas. Eu quero essa, eu quero uma parecida com essa. Aí eu escrevo, você pode encomendar o mesmo tema, tal, mas nunca vai sair uma igual a outra, como a reprodução de uma foto tecnologicamente. E eu acho que sim. É uma pergunta que está me surpreendendo agora. Ninguém fez essa pergunta para mim até hoje. Mas o ser humano, ele não é incontrolável, ele é imprevisível. Como uma aquarela pode ser imprevisível no seu final. Você pensa uma coisa, claro que vai sair mais ou menos o que você pensou, mas nunca o que você pensou. E o ser humano também nunca é previsível como você acha que poderia ser. São porque eu nunca fiquei... Se você olhar minhas aquarelas de 1980, 1990, 2000 e pouco, 2000, nunca são iguais. Tem as características que vão denunciar o artista. Certas características que não saem, mas em termos de forma, de criação, de uso de cores, escolha de temas, inserindo algumas técnicas dentro da aquarela que ela aceita a inserção de algumas técnicas, como usar mais grafite, usar o nanquim, usar a aguada. Elas nunca são as mesmas. Então ela reflete a evolução da minha vida. O caminho da minha vida está refletido nas aquarelas. Eu acho. A gente costuma não pensar muito nisso. Você está me acordando para algumas coisas que eu nunca tinha pensado muito.
Mas hoje eu faço uma aquarela com mais liberdade, com mais tranquilidade, com menos sofrimento do que eu fazia há algum tempo atrás. Quer dizer, se você sofre menos, é porque o caminho está um pouco mais fácil ou melhor escolhido. Você se sente mais dono da sua vida agora? Sinto. Meu pai, ele tem 2 irmãos artistas. Ele cresceu com 2 irmãos artistas. Então no começo ele não aceitava. Ele queria que eu fizesse engenharia, medicina ou alguma coisa nessa área. Só que quando a gente é novo, quando a gente tem uma idade assim de contestar, não, eu quero fazer o que eu gosto, tudo, a gente vai e faz. Hoje, por exemplo, talvez seria mais difícil escolher isso. Mas minha mãe já faleceu em 2014, ela adorava minhas aquarelas, adorava meus desenhos, colecionava todos os convites, desejava que Deus que me desse força para continuar sendo um artista. Ela amava eu ser artista. Meu pai já não entendia muito bem por que eu não estudei. O que eu estudei? Estudei o quê? Arte? Arte se estuda? Os irmãos dele não estudaram arte. Então até hoje ele não entende em que eu formei, o que eu estudei. Ele sabe que eu desenho, que eu aquarelo, que eu pinto, tudo, mas não tem aquela definição assim, engenheiro, advogado, médico. Não tem nada compartimentado. Até hoje essa minha relação com ele é aberto, é assim, não se entende, não se entende. Não, meu pai é uma água que não se controla. E eu acho que eu também sou uma cor que ele não consegue usar. Porque a gente tem muito conflito. Hoje não influencia não, mas já influenciou bastante. Já chegou a prejudicar, em termos de sensações, de sentimentos, de desânimo, mas eu consegui superar isso. Você ficou rico Não, com a arte? Não. Eu tenho uma vida como a sua, como de qualquer vizinho meu aqui que eu tenho. Uma vida que a pessoa tem uma casa, tem seu carrinho, viaja todo ano, mas nem tudo isso foi a arte que proporcionou. Essa construção foi feita a 2 mãos, a arte e o trabalho como emprego. Você é feliz? Sou. Muito. Muito, 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 muito. Se eu faço poesia, eu acrescento ao mundo alguma coisinha. Se mais pessoas fizerem essa poesia, o mundo será melhor. Mas eu acho que precisa das pessoas. Eu acho até meio
chato ficar falando isso, as pessoas. Mas você encontra muitas pessoas que não entendem. Não entendem o que é a poesia. Por exemplo, a arte é a poesia. A poesia é a poesia. O bem viver, o viver harmonicamente, o viver feliz é uma poesia. Então, se eu consigo viver essa poesia, eu sinto que eu vivo um pouco mais feliz nesse mundo. Eu acho que está faltando um pouco de rima. O ser humano está ficando sem rima. Que tema você pintaria e mandaria para o Lula? Eu amo pinturas, aquarelas. Eu faço pouco, mas é um sonho que eu tenho. Fazer pinturas de fábricas, de aquele emaranhado de... Hoje está ficando menor isso, tendo menos, mas de aquele emaranhado de peças, eu mandaria para ele. Como ele foi um torneiro mecânico, meu pai foi um torneiro mecânico, eu mandaria uma aquarela desse emaranhado de uma fábrica, mas bem colorido, bem que conseguisse respirar aquilo. E quando isso aqui acabar, você subir com os seus pincéis, suas tintas, suas águas e ver o céu de um outro plano, como é que vai ser? Eu vou dar continuidade ao que eu sempre estou fazendo, que é a pintura em aquarela. Será que o céu lá é mais bonito? Eu posso criar o céu.